A Orquestra da Mente. Uma jornada pelos 7 pilares de Freud. Num teatro empoeirado e sem tempo, aninhado nos recantos mais profundos da existência, uma complexa orquestra ensaiava a sinfonia da alma humana. O maestro, uma figura sombria e onipresente, era o próprio inconsciente, o primeiro e mais fundamental pilar do pensamento freudiano. Ele não regia com gestos claros, mas com sussurros e impulsos, ditando o ritmo da peça a partir de um fosso escuro, onde partituras de desejos reprimidos, memórias esquecidas e traumas silenciados eram arquivadas. Sua influência era sentida em cada nota, em cada silêncio, moldando a performance sem jamais subir ao palco iluminado da consciência. No centro do palco, 3 músicos principais debatiam-se sob a regência invisível do inconsciente. À esquerda, um percussionista selvagem e primitivo, o Id, batia em seus tambores com uma energia caótica e insaciável. Ele era a personificação do prazer, exigindo a satisfação imediata de suas fomes, paixões e impulsos agressivos, sem qualquer consideração pela realidade ou pela moralidade. Seus ritmos eram puros e instintivos, a pulsação da vida em sua forma mais bruta. À direita, em um contraste austero, sentava-se um violinista de postura rígida e olhar severo, o superego. Ele tocava uma melodia complexa e, por vezes, dissonante, composta pelas regras, pelos ideais e pelas proibições que a orquestra havia aprendido com o mundo exterior. Os pais, a cultura, a sociedade. O superego aspirava à perfeição, e seu arco frequentemente rangia com o peso da culpa e da vergonha, tentando abafar os tambores indisciplinados do id. Entre esses 2 extremos, um pianista habilidoso, o ego, esforçava-se para criar uma melodia harmoniosa. Este era o segundo pilar, a estrutura da personalidade. O ego, com os olhos fixos tanto no percussionista quanto no violinista, e os ouvidos atentos aos murmúrios do maestro inconsciente, tentava mediar as demandas conflitantes. Sua música era a da realidade, uma tentativa constante de satisfazer os desejos do id de maneiras socialmente aceitáveis e que não ofendessem a sensibilidade crítica do superego. O pianista era o executivo da mente, o equilibrista que buscava a sanidade na cacofonia. A própria história da orquestra, desde seus primeiros acordes, era contada através do 3º pilar: as fases do desenvolvimento psicossexual. A melodia da vida não era linear. Começou com um solo focado na boca, a fase oral, onde o mundo era explorado e o prazer encontrado na sucção e na nutrição. Depois, a percussão ganhou destaque na fase anal, um período de controle e disciplina. A complexidade aumentou drasticamente na fase fálica, um movimento dramático e crucial, onde um jovem flautista, o menino, sentia uma atração melódica por sua mãe e uma rivalidade com o pai, um grandioso maestro rival. Este drama, o complexo de Édipo, o 4º pilar, era uma peça central que, se não fosse bem resolvida, deixaria ecos dissonantes por toda a sinfonia da vida adulta. Inevitavelmente, a tensão entre os músicos tornava-se insuportável. Os tambores do id ressoavam com uma força proibida. O violino do superego arranhava notas de ansiedade paralisante. Para evitar que a música se desfizesse em puro caos, o pianista ego recorria a uma série de truques acústicos e arranjos engenhosos. O 5º pilar: os mecanismos de defesa. Quando uma memória era dolorosa demais, ele a reprimia, simplesmente removendo aquela partitura da estante. Quando o id desejava agredir o violinista, o ego deslocava a batida para um tímpano menor e menos importante. Ele projetava suas próprias inseguranças, acusando outros instrumentos de estarem desafinados, ou racionalizava uma passagem mal executada com desculpas lógicas. Esses mecanismos eram essenciais para a continuidade da performance, mas, se usados em excesso, distorciam a beleza e a verdade da música. À noite, quando a cortina do teatro da consciência caía, a orquestra não descansava. Sob a luz fantasmagórica da lua, eles executavam as peças mais estranhas e simbólicas. Este era o 6º pilar, a interpretação dos sonhos. Nos sonhos,
O maestro inconsciente permitia que os desejos reprimidos do id viessem à tona, mas de forma disfarçada. Um desejo ardente por um oboé poderia se manifestar como uma cachoeira fluindo sobre teclas de marfim. O medo do violinista superego poderia assumir a forma de um monstro de cordas que perseguia o sonhador. Para Freud, cada sonho era um enigma, uma estrada real para o inconsciente, e sua decifração revelava as tensões ocultas que regiam o espetáculo diurno. Finalmente, sustentando toda a composição, havia duas forças motrizes fundamentais: o sétimo e último pilar, os instintos de vida e de morte. O Eros, o instinto de vida, era a melodia ascendente, a busca pela união, pelo amor, pela criação e pela preservação. Era a força que unia os músicos, que os impelia a criar harmonia e a continuar a tocar. Em contraponto, pairava uma corrente subterrânea, um zumbido grave e persistente. Thanatos, o instinto de morte. Era a ânsida pelo fim da tensão, pelo retorno ao silêncio inorgânico, a força que se manifestava na agressão, na autodestruição e na repetição de padrões dolorosos. A sinfonia da vida, portanto, era um dueto eterno entre a canção criativa de Eros e o silêncio sedutor de Thanatos. Assim, no palco da mente, a orquestra de Freud continuava sua performance sem fim. Uma narrativa complexa e por vezes perturbadora, regida por forças invisíveis, marcada por conflitos inevitáveis e desenvolvida através de fases críticas. Uma música que, uma vez compreendida em seus 7 pilares, revelava a profundidade, a beleza e a turbulência da experiência humana. Se você está gostando do nosso canal, curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!